Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin caindo, altcoins caindo. É momento ou não de ir às compras? É momento de encher o carrinho com bons projetos ou é momento de se proteger? É isso que eu quero discutir com você neste vídeo, então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu vou pedir para você mais um dia, coloque nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie já nos próximos vídeos. Comentários estão abertos para que você deixe o seu ativo. O que está acontecendo? O que está trazendo este movimento de baixa e este medo momentâneo? É o conflito / guerra no Oriente Médio. As tensões estão aumentando e o temor de uma escalada e uma participação de mais países nesta guerra / conflito, você pode chamar da forma que você quiser, está trazendo uma aversão ao risco. Então, mercados de risco internacionais estão de olho no que está acontecendo no Oriente Médio e estão trazendo esta maior cautela, esta aversão ao risco de forma objetiva para o mercado. É por isso que a gente está vendo o Bitcoin e as altcoins terem queda. Mas essa queda não vem apenas por um temor que está relacionado à geopolítica. Esta correção vem também de forma natural, depois de termos fechado o mês de setembro, a gente fechou ontem o mês de setembro bullish, e também depois de vermos 1, 2, 3 semanas de alta, 22% de alta no Bitcoin e um pouco mais do que isso no Total 3, que é o market cap das altcoins. Depois de 3 semanas de alta, é natural que a gente veja uma correção e a gente está vendo uma correção. Correção natural, plausível e que dentro do cenário macro, vamos ao cenário macro, não faz nem cosquinha. E o que acontece quando a gente começa a ter correções? Quando todo mundo estava com uma visão de vamos para a lua, depois de muita gente começar a abrir trade alavancado de long em altcoins, o que começa a acontecer quando o mercado começa a virar? Liquidações em massa começam a acontecer, o medo começa a se alastrar. Oh meu Deus do céu, será que vamos novamente a faixas inferiores? Eu tinha comprado 100% do meu capital e agora o que eu faço? Agora você aprende a lição de que você sempre tem que ter máxima cautela, tanto com valorização quanto com desvalorização. A gente vem falando há 3 semanas sobre o cenário de exposição e caixa. Você não me deixa mentir. Se você está me acompanhando, você sabe justamente que eu falei muito sobre exposição e caixa, equilíbrio entre exposição e caixa, para uma eventualidade, porque o mercado ele não só sobe, não seria natural e até não seria saudável se o mercado simplesmente subisse reto. Por quê? Porque a gente precisa capturar liquidez suficiente em faixas inferiores para que a gente veja valorizações. E nesse momento, a gente está, meu Deus do céu, uma queda livre, um crash? Não. Eu gosto de enfatizar isso. Cenário macro, risadinha, porque não está acontecendo nada. Cenário micro, estamos diante de uma correção que neste momento, vamos ter colocado o topo a este fundo é de apenas 7%. A gente tem também este cenário aqui, que é um gráfico que eu gosto muito de apresentar e fui extremamente enfático no começo de setembro, que era rompimento de linha de tendência de baixa, reteste, porrada para cima, reteste, porrada para cima, reteste, porrada para cima. E agora a gente está vendo um teste justamente de uma faixa mediana de todo este padrão. Mas você pode ver de várias formas. Desta forma. Temos uma cunha descendente megafônica, padrão que rompe para cima. Temos um canal paralelo de baixa, padrão que rompe para cima, com a manutenção das áreas de 38.2.
Seguimos bullish no macro. Aqui nós temos outra cunha com alguns pontos traçados que também nos levam para o macro com o rompimento para cima. Acelerou? Acelerou e agora corrige. Não tem nenhum cenário de, oh meu Deus, vamos aos 40, 30, 12 mil. Mas Luan, a gente está vendo queda em altcoins. Tem altcoin caindo 8%, 9%. Tem altcoin caindo 12%, 15%. Isso é perfeitamente normal. Por quê? Quando existe uma aversão ao risco momentânea, o que acontece com as altcoins? Como elas têm um maior risco, elas acabam sendo vendidas mais rapidamente para que os investidores busquem uma maior segurança aonde? Adivinha? No Bitcoin. Então é natural que isso aconteça. Mas se você tem o caixa, olha lá o equilíbrio entre exposição e caixa, você pode sim começar a considerar e olhar as oportunidades que o mercado está entregando. Já tem urso, que ontem estava com o narizinho para fora, agora já está com metade da cabeça. Falando, vamos para 40, 30, 12. Presta muita atenção no medo. A gente atingiu recentemente euforia, tá? Euforia barra ganância. E a gente teve ontem, com o movimento de baixa, o mercado voltando para a faixa de neutralidade. Se a gente tiver mais uma baixa hoje, e eu já vou falar sobre a questão de compra ou não compra neste momento. Se a gente tiver mais uma pernada de baixa hoje, pode ser até uma pernada como esta atual, some isso ao cenário de correção também das altcoins, a gente tem uma probabilidade de se aproximar da faixa de medo novamente. E quando é que a gente compra? Quando é que a gente começa a considerar compras? No medo. Mas de nada adianta você não ter caixa, você não ter rebalanceado sua carteira, você não ter criado caixa. E de nada adianta, e eu vou ser extremamente enfático, você virar um torcedor porque você fez trade aqui, ou você fez até um trade em alguma altcoin extremamente alavancado. Agora você está o quê? Na torcida. E quais são as faixas de retração possíveis para o Bitcoin? Primeiro vamos falar do Bitcoin. Faixa de retração plausível, que eu venho falando há alguns dias, estão entre 61.168 e 57.800. Mudou de ontem, diante de ontem, não mudou nada. O cenário que pode trazer as primeiras faixas de buy zone estão aqui. E o mesmo vale para as altcoins, só que as altcoins subiram bastante. E elas podem ter correções mais fortes. Se a dominância do Bitcoin começar a subir, as altcoins tendem a sofrer um pouco mais. E é aí que a gente olha para as boas oportunidades. Então você tem que olhar primeiro, sempre, para o Bitcoin. Você não vai olhar para altcoins, a não ser que elas estejam sofrendo muito e isso pode abrir oportunidades em casos específicos. Mas no geral você tem que olhar para quem manda no jogo. Quem que manda? O Bitcoin. O Bitcoin tem faixas de Fibonacci que estão aqui. Então, eu que tenho exposição, vou considerar nos primeiros cenários, nos primeiros movimentos mais fortes, aumento de exposição em altcoins. E eu tracei este como um dos 5 planos de ação lá na semana passada, que foram atualizados ontem, também para o time Premium e Desafio. Tá aqui, ó. Olha só, um cenário plausível, rompimento da linha de tendência de baixa e continuidade de baixa. Vamos lá, vamos olhar? O que está acontecendo aqui? LTB, rompida. Tá? A gente pode puxar pelo corpo da vela, rompimento, primeira faixa de retração plausível, 61,100. Sem esquecer, gap. Ele não mudou, ele não saiu, temos um gap aqui e um gap aqui. Eu acho que já tem gente que começa a lembrar do gap. E aí, quem começa a lembrar do gap
e se expôs absurdamente, correu riscos absurdos em trade mega alavancado, esses já começam a sentir dor no baço. E aí começam a comprar a narrativa, que é a narrativa de agora é guerra, agora a gente vai a zero. Não é o caso. A gente tem que olhar do ponto de vista gráfico. É o gráfico que mostra exatamente o que está acontecendo. Então, para quem tem exposição e caixa, faixas iniciais de oportunidade podem ser estas, 61.100, 57.800. Existem outros cenários que o mercado pode sim levar aos pontos inferiores e até fechamento do gap. Eu venho falando isso por quê? Não porque eu quero que aconteça. O que eu quero é que o mercado simplesmente suba, mas eu não posso trabalhar com crença. Por isso, eu me preparo para este cenário eventual, um cenário mais pessimista. E é o que você deve fazer. Não ficar na torcida, vai subir, agora vai romper. E aí, quando eu falo em correção, a galera fica chateadinha. Ah, não vai, é lua. Gente, lua tá lá para você admirar. Mercado financeiro não é para você ficar admirando, torcendo. É para você fazer investimento com pés no chão. Não, sua visão de longo prazo mudou? Não. Minha visão de longo prazo se mantém essa daqui. Tá? Que a gente está em um padrão de acumulação. Fechamos um mês espetacular. O próximo trimestre, e a gente já está em outubro, novembro, dezembro, tendem a ser muito bons. Catalisadores extremamente positivos. Mas eu não posso ficar torcendo para isso acontecer amanhã. Eu tenho que aproveitar as oportunidades que o mercado me traz. E é justamente por isso que você tem que ter um caixa e exposição. O mercado subiu, rompimentos confirmados, maravilha. Você vai lucrar. O mercado está corrigindo, maravilha. Enquanto a gente mantém o macro saudável, e a gente está mantendo o macro saudável, isso aqui que seja, são oportunidades para comprar os bons projetos. Comprar os bons projetos. Investimento de longo prazo. Trade. Eu falei na semana passada, falei na semana anterior. Acho extremamente perigoso fazer trade. Por quê? Nessas faixas, era extremamente perigoso e se mantém extremamente perigoso. O que você quer? Rompimentos confirmados ou quedas agressivas com muita liquidação. Isso sim traz oportunidade. Então fique atento justamente a essas faixas. Eu pessoalmente estou aguardando. Eu fiz uma compra de uma gema que teve uma movimentação interessante. E aí me trouxe sim uma oportunidade, mas no macro, alfas, que são os bons projetos, os projetos que dão sustentação para minha carteira, eu ainda não vou comprar, eu vou aguardar o Bitcoin sangrar um pouco mais. Só que isso não é para todo mundo, tem gente que está dolarizado, e aí você pode avaliar o Dollar Cost Average, o DCA, compras escalonadas, existem N estratégias que a gente, inclusive, discute no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Então, estar pronto é vital. A resposta é, devo comprar agora? Vai depender muito da tua estratégia. Se você está com base gráfica, exposição e caixa, você pode seguir de bracinho cruzado, aguardando ponto-chave. Se você só está dolarizado, você simplesmente pode fazer um DCA, porque no macro este é um cenário totalmente plausível, mais provável. DCA. Agora, quem está hiper comprado, com um monte de trade alavancado, aí você tem que torcer. E, sendo extremamente sincero, o torcedor perde dinheiro consistentemente. Se você não perder agora, na próxima pernada você vai perder. Torcedor fica refém. O fato de você estar 100% comprado na carteira spot, bons ativos, é uma coisa. Pode te trazer um pouquinho de dor, mas está hiper alavancado no mercado futuro, aí já era. Você está correndo o risco de ser liquidado, muitas vezes, muita gente liquidado, ou seja, perder 100% do seu capital
antes de uma pernada absurda. E a gente está falando do Total 3 com um movimento que sim, segue com a maior probabilidade de ser este aqui. Olha só, este é o cenário, a gente acabou de ter o rompimento. Outubro tende a ser bullish, novembro e dezembro. Só porque eu estou falando, não. A gente está falando de catalisadores positivos. Corte na taxa de juros, a gente tem impressão de dinheiro, a gente tem eleições norte-americanas, todos catalisadores positivos. E a gente tem o padrão gráfico mensal. Vamos lá no mensal. Vamos olhar o mensal. Vai, meu amigo. Travou? Travou? Não, não travou. Olha o mensal aqui, vou apagar. Esta é a correção atual, tá de brincadeira, né? Nem parece uma correção. Essa é a correção atual. Isso aqui é medo, ó meu Deus, corram para as cavernas? Vamos lá, né? Vamos olhar sempre com muita cautela. E respeito. Não é lua infinita e muito menos queda infinita. Quedas são oportunidades em pontos chaves. Então, eu acho que eu deixei extremamente claro e pude responder em alguns perfis. Pode ser um dos seus, comprado com caixa, pode ser 100% dolarizado, pode até ser 100% comprado e até o que está com trade. E eu fico muito preocupado com você que está com 1 milhão de trades. Mas a minha visão é essa. A gente está numa leve correção, as altcoins estão sofrendo um pouco mais, mas isso abre oportunidades em diversos cenários. Saiba aproveitá-los. E se você não tem o conhecimento para aproveitar, invista no seu conhecimento. E aí é que eu chamo para o meu jabá Premium Desafio. A gente tem planos de trade, você tem acesso à minha carteira, você tem acesso às minhas compras, você tem acesso ao motivo de cada uma das minhas compras. Você tem acesso a diversas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso aos 2 grupos Premium Desafio. Mais informações, clique aqui no Telegram, aqui embaixo, no link da descrição. Você vai entrar neste grupo. Lá embaixo, no finalzinho da última mensagem, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat com o time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mantenha a tranquilidade e entenda que a gente segue em fase de acumulação. Opa, pera aí, qual que é o nome? Acumulação. Acumulação, como a palavra já diz, é uma fase para você acumular de forma inteligente. Então aproveite as oportunidades que a gente está vendo e que a gente está recebendo do mercado. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo e que eu vou fazer com base no gráfico. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.